Boa tarde. Boa tarde. É assim que é, gente. Vocês estão prestes a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força, é aquilo que nos motiva a viver. Não só a estar aqui hoje na igreja, mas também a viver. Vocês estão me ouvindo bem aí? Acho que o microfone está desligado. Agora funcionou. Como a Rayane falou, meu nome é Pedro Henrique, eu sou seminarista do 3º ano da teologia, quase concluindo já a teologia, que são os estudos de preparação para o sacerdócio, que também é um dos sacramentos. Eu sou aqui de Capelinha, fui coroinha, também ajudei um pouco na catequese por um tempo, no Carraiane. Também quero acolher você que está aí agora nos acompanhando, tá bom? Você que não pôde estar aqui neste momento, sinta-se acolhido por nós. Seja bem-vindo a esta nossa formação. Hoje nós iremos entender o nosso último artigo da nossa profissão de fé. Nos outros 3 encontros passados, vocês fizeram um percurso crescente de aprender sobre aquilo que nós acreditamos. Hoje nós iremos concluir tudo isso que nós professamos, rezando sobre aquilo que cremos após a morte. Cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É assim que a gente conclui o credo. E antes de falar propriamente disso, eu queria fazer uma revisão geral com vocês sobre aquilo que é a nossa fé. Porque depois da crisma, que é geralmente o último sacramento que nós jovens participamos antes de ou casar, ou ser padre, ou ser consagrado, que nós celebramos. E muitos de nós temos a mania de, depois deste sacramento, sair da igreja, não mais voltar, justamente porque não entende a riqueza e a profundidade daquilo que está se comprometendo a receber. No batismo, quando todos nós fomos batizados, os nossos pais, mães, padrinhos e madrinhas, eles responderam por nós, em nosso lugar. Quando o padre colocou a água sobre a nossa cabeça e nos ungiu com óleo, antes daquele gesto, daquele sinal, os nossos pais e padrinhos se comprometeram em nos educar na fé, em nos colocar na vida da igreja, em nos colocar dentro da comunidade para nos formar segundo a vida de Jesus Cristo. Eles responderam por nós e eles parecem responderam bem essa vocação deles, porque cada um de vocês está aqui hoje. Eles estão cumprindo com a missão deles. Com a crisma, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós formos fazer daqui para frente, somos nós que iremos responder diante de Deus, porque nós nos comprometemos diante de Deus com o sacramento da crisma em seguir o caminho de Jesus Cristo. O bispo vai perguntar para vocês, quando vocês estiverem com a vela acesa, se isso que vocês estão celebrando é isso que vocês acreditam. Por quê? Somos nós que no juízo final iremos ficar diante de Deus com a nossa vida e responder sobre ela. Mas antes de falar bem sobre aquilo que nós iremos falar hoje, eu quero fazer essa revisão com vocês. Porque a nossa fé, ela tem um catecismo da Igreja Católica. Vocês já ouviram falar do catecismo? Na catequese e na crisma, eu imagino. Não é um livro muito pequeno, não. É um livro muito grande, mas que sintetiza toda a nossa fé. A Igreja Mundial e do Brasil sintetizou esse livro para nós que somos jovens e já não gostamos tanto de ler assim, nesse pequeno manual chamado IUCAT. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar do IUCAT. É um pequeno livrinho muito interessante de ler, em formato de perguntas e respostas, em que tudo aquilo que nós precisamos saber é explicado aqui. E como eu falava do catecismo, o catecismo e aquilo que nós acreditamos na igreja, ele se divide em 4 partes. A primeira parte é isso que nós estamos concluindo hoje. O que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso até o Amém. É explicado tudinho ali. A segunda parte, o que nós celebramos, que são os 7 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo. O último sacramento, geralmente, é a unção dos enfermos. E nós iremos celebrar, vocês, daqui a 2 semanas, o sacramento da crisma, que é um sacramento. É aquilo que nós celebramos. A terceira parte diz respeito sobre como é a nossa vida, aquilo que devemos viver, os 10 mandamentos. E por fim, a nossa oração, a quarta parte,
a nossa espiritualidade, que vai dizer sobre o Pai Nosso, vai explicar sobre o Pai Nosso e sobre as nossas orações. Tudo isso é aquilo que a igreja preparou para nós, para nos acompanhar em nossa vida. Não sei se vocês já perceberam, eu percebo que aqui tem algumas pessoas que já são adultas, provavelmente são pais ou mães de alguns de vocês ou de outras pessoas, mas que conhecem outras pessoas, que têm filhos talvez. Vocês percebem que a igreja, na sua sabedoria, ela cuida de nós desde o nosso nascimento até o final da nossa vida. Por quê? Deus nos criou. Na origem de tudo, Deus nos fez como seus filhos, para que no final de tudo nós voltássemos para Ele. E a igreja tem essa missão de conduzir-nos até Jesus Cristo, até a vida eterna. Nós só vamos entender que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna se nós entendermos a nossa origem. Nós somos feitos por Deus. Vocês acreditam que realmente foram feitos por Deus? Porque se vocês não acreditarem que foram realmente feitos de Deus, feitos por Deus, que são filhos de Deus e criaturas de Deus, não adianta nada estarmos aqui agora. E mais ainda, não vai adiantar lá na frente vocês assumirem o compromisso da crisma. Porque, meus queridos irmãos, é isso que nós acreditamos. E só tem sentido se nós de fato acreditarmos. Se nós simplesmente falamos da boca para fora e não entendemos e não vivemos isso, não adianta nada. E não é simplesmente para nós continuarmos na igreja que a gente tem que celebrar e participar da crisma, não. Como se fosse, para mim chegar na faculdade eu tenho que me formar primeiro no ensino médio. Não é uma situação de condição, é uma situação de decisão. A fé não é uma imposição. A igreja não impõe a nenhum de nós que nós aceitemos a fé católica. Pelo contrário, é uma oferta, é uma proposta. Nós temos a opção de escolher, dizer sim ou dizer não. Porém, se nós aceitamos e dizemos sim, eu me comprometo porque eu acredito, aí a partir deste momento nós nos tornamos católicos. Não é porque meu pai ou minha mãe me batizou e me pediu que viesse aqui hoje, que fizesse a catequese, que me colocou na turma de catequese porque meus colegas, primos, parentes fizeram a catequese, eu também tenho que fazer, que significa que eu também sou católico. A fé é uma escolha. E na crisma nós iremos responder sim diante do bispo, que, como vocês aprenderam nas outras aulas, o bispo é aquele que sucede os apóstolos, é o que garante que a fé de Jesus Cristo permaneça no mundo. Ele faz parte da sucessão apostólica. O que significa isso? Quando Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, esses 12 apóstolos foram enviados em missão para evangelizar. Nesses 12 apóstolos, eles também foram escolhendo outros discípulos e consagrando aqueles discípulos. Para quê? A fé desde Jesus Cristo chegasse até nós hoje. E esses 12 apóstolos fizeram com que essa mesma fé fosse divulgada em todas as partes do mundo para todas as pessoas, até que chegasse a mim e a você aqui hoje. Essa mesma fé é isso que nós acreditamos. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Porque não adianta nada eu falar que eu creio na vida eterna, que é algo tão delicado e tão profundo, se eu primeiro não acredito que eu sou filho de Deus. Eu preciso saber que eu sou filho de Deus para me entender tudo aquilo que eu professo, para depois eu viver tudo isso nos sacramentos, mais ainda, viver tudo isso nos 10 mandamentos, que outra coisa que nós não sabemos tão bem, porque os 10 mandamentos não existem para tirar a nossa liberdade. Vocês que estão aí no fundo estão me ouvindo bem? O que eu disse aqui agora? Que os 10 mandamentos não existem, pode repetir? Para nos tirar a liberdade. Preste atenção nisso. Se nós nascemos de Deus e para Deus iremos voltar um dia, se nós acreditamos na vida eterna, no céu, coisa pouco falada hoje, porque o mundo não nos quer fazer lembrar que existe o céu. O mundo todo instante quer nos dizer, só existe essa vida. Para que pensar numa vida futura, sendo que essa vida é muito boa? Não é necessário a gente acreditar mais no céu. Assim o mundo nos convence, ele nos conquista. Porque a partir do momento que nós acreditamos não haver mais uma vida após essa, tudo aqui é permitido. Ou melhor, tudo aqui tem que ser muito bem experimentado, porque não se repete mais. Ou pelo contrário, acreditamos como a fé espírita, que vai existir uma reencarnação. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Portanto, os 10 mandamentos não servem simplesmente para nos tirar a liberdade. Não faça isso, não faça aquilo. Não é para isso.
Se nós acreditamos que nós viemos de Deus, que Deus mais ainda nos criou por amor e nos deu o dom da liberdade, porque só vive e só ama quem é livre. Deus nos criou e Ele poderia nos fazer todo-poderosos no sentido do amor. Quer dizer, Deus poderia nos criar e não nos dar a opção de não amá-lo. Nós poderíamos ser obrigados a amar a Deus e ao irmão. Não existiria mal no mundo por esse lado. Porém, o amor também não aconteceria de verdade, porque não se ama aquilo que não se escolhe, aquilo que não se é livre. Quando você não é livre para escolher a quem amar, você não está amando. E isso é um outro assunto que demora mais ainda para a gente meditar sobre ele, que merecia muito tempo, porque outro ponto da nossa vida de hoje, do mundo de hoje, que nos é ensinado a todo instante, é não amar mais as pessoas. Nós falamos a todo instante: eu te amo fulano de tal, eu te amo minha namorada, meu namorado, vocês que já estão namorando, meu pai, minha mãe dizem eu te amo, esposo, marido. Mas o que significa esse eu te amo? Quando a gente busca no outro alguma coisa que eu quero, isso não é amor, isso no máximo é gostar. Amar é muito mais profundo. Nós só amamos verdadeiramente alguém ou algo quando somos capazes de não exigir nada em troca. Ou mais, de não exigir nada, de simplesmente ter a outra pessoa como um amor, simplesmente para me doar a ela, ser uma entrega. Por isso que o amor dói. E foi por isso que Cristo nos amou muito na cruz, porque Ele se entregou por nós. Se vocês têm dúvida e querem saber se alguém ama você, lembre primeiro de Cristo na cruz, que é o maior exemplo de amor que nós temos. Depois o exemplo do amor da mãe, que é capaz de dar a vida pelo filho. E isso sim é amor. O resto é gostar, porque quem gosta, ele quer que o outro retribua a ele de alguma maneira. Eu te dou algo esperando que você me dê algo em troca. E o mundo é assim a todo instante. É a lei da oferta e da procura. Eu te dou algo e você me devolve com outra coisa. Retribuição a todo instante. A única retribuição de quem ama é se deixar que a outra pessoa permita ser amada. Aprendamos a amar, porque daqui para frente vocês irão escolher sobre a vida de vocês. E se eu não falar isso aqui hoje, sabendo disso, eu tenho certeza que no final, quando a vida de vocês talvez não acontecer tão bem, Deus vai me cobrar, porque eu sei disso. E se eu sei, eu tenho a obrigação de dizer para vocês. Da mesma maneira que nós sabemos e acreditamos, eu estou convicto disso, que nós somos feitos pelo amor de Deus, criaturas divinas nós somos, e pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe por que a celebração do batismo é mais importante do que a celebração do nosso aniversário? Porque no nosso aniversário nós simplesmente nascemos. Nós nascemos para o mundo, recebemos uma vida, mas é só no batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto não celebramos e não somos batizados, nós não nascemos para Deus. Nós nascemos simplesmente para o mundo, para a nossa família. Por isso a importância de batizar as crianças logo quando elas nascem, o mais rápido possível, porque elas precisam nascer para Deus. E aquilo que, quando a criança é batizada e é falado o nome dela, aquele nome é escrito no livro dos céus. Deus passa a conhecer-nos e nos chamar pelo próprio nome. Não é uma questão tradicional, simplesmente, não, sempre foi feito assim. A gente não entende aquilo que a gente celebra muito, a gente precisa entender mais sobre a nossa fé. Quando o padre diz, eu te batismo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre, naquele gesto, em derramar a água na nossa cabeça, ele está nos introduzindo no interior da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa isso? Nós passamos a vivenciar a vida divina, nós nos tornamos filhos de Deus, porque Jesus Cristo primeiro veio e nos redimiu, nos perdoou, nos deu uma nova chance de participar da vida de Deus. Voltando lá nos 10 mandamentos, se nós viemos de Deus e para Deus voltamos, a igreja entende, quando Jesus também instituiu os 10 mandamentos, ele entende que para nós alcançarmos uma meta, nós precisamos passar por um caminho. E se nós sairmos daqui da igreja, cada um de vocês, e for para a casa de vocês daqui a pouco, podem observar, terá algumas placas, algumas sinalizações no meio do caminho. Algumas placas vão dizer, converta-se à direita, outras, converta-se à esquerda, outras, pare, outras, siga, proibido seguir por esse caminho.
Isso significa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais são do que orientações, setas, que indicam o caminho para o céu. Não é para nos tolir da liberdade. Não é simplesmente um conjunto de regras morais que a igreja ou algum determinado momento da história instituiu para nós, como se fosse algo que a igreja entendeu que não, assim eu domino todo o povo. Não é isso. Quem te ensinou assim, ensinou errado. Se você pensava assim até agora, pensava errado. Os 10 mandamentos não servem para tirar a nossa liberdade, pelo contrário, servem para prevenir a nossa liberdade, servem para proteger o nosso caminho e a nossa relação com Deus. A partir do momento que nós rompemos com um desses mandamentos, rompemos com o outro, nós abrimos espaço para separação entre eu e Deus. Esse caminho que me liga a Deus, que é a igreja, ele passa a ser agora um caminho mais difícil, passa a sofrer as consequências do mal, porque o mal tem consequências, não só na nossa vida espiritual, mas em toda a nossa vida. Preste atenção, quando alguém para de conversar com o outro, por exemplo, quando alguém tem inveja de outra pessoa e não se relaciona mais com ela, aquele ambiente, aquele lugar em que aquelas pessoas estão se torna um lugar insuportável. Conviver com quem a gente não gosta se torna insuportável. Por quê? Houve uma ruptura, houve a presença do mal. O mal agora ganhou força. Vocês percebem que os 10 mandamentos servem para preservar a nossa relação com Deus, para eliminar as situações do mal, que vem simplesmente para nos prejudicar? O mal não prejudica a Deus, porque Deus é todo poderoso. O mal não prejudica o demônio, porque o demônio não se prejudica com as nossas ações. O mal simplesmente prejudica a nós mesmos, e sempre prejudica a nós mesmos. Somos nós que sofremos as consequências do mal. Não é só uma implicação espiritual. Ninguém está vendo a minha consciência, só eu que sei. Não, ele repercute na nossa vida. Eu começo a ficar mais estressado, não ter paciência. Eu começo a não compreender mais o outro, só ver os defeitos do outro. Está vendo a cadeia de coisas que vai gerando? Simplesmente porque nós demos a abertura para o mal em nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você jovem que pretende receber o sacramento da crisma, que é a plenitude do Espírito Santo, nós já somos templos do Espírito Santo pelo sacramento do batismo. Agora nós mesmos iremos assumir, porque a crisma é um sacramento que está coladinho com o sacramento do batismo. Você entende um entendendo o outro. Por isso que eu quis falar do batismo aqui para vocês. Não é um sacramento separado do outro. Nenhum sacramento na igreja, nada na igreja é separado uma coisa da outra. É avulso, é aleatório. Tudo tem um sentido. Mas o sentido principal é para preservar essa nossa relação com Deus. A igreja existe para isso. Ela é mediadora da minha relação com Deus. Por isso que eu venho à igreja. Não é simplesmente porque meu pai e minha mãe me trouxe. Não é simplesmente porque meu colega vai vir, meu namorado vai vir. É porque aqui eu encontro um lugar próprio para me relacionar com Deus. É aqui que Deus me deu a opção e a oportunidade de me aproximar mais plenamente dele, pelos sacramentos, pela vivência da sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Verbo encarnado. Não é simplesmente um conjunto de palavras escrito num livro qualquer. Aquilo ali são as palavras de Deus. Como vai dizer São João, no início do evangelho dele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É as mesmas palavras que se encarnaram, porque é Deus mesmo, é Cristo que fala conosco. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, nós devemos criar o hábito de ler a palavra de Deus, para saber aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. É difícil a gente saber e entender, disperso no tempo, no espaço, no mundo por aí, aquilo que Deus tem dito para nós. A gente tem que ir na palavra de Deus e lá perceber que Deus está falando para mim e para você, que Deus não nos abandona, que mais ainda, Deus é uma pessoa que se relaciona conosco, não é um conjunto de ideias. Deus não é um ser sobrenatural que simplesmente criou-nos e nos jogou no mundo. Não, Ele é um Deus que cuida, é um Deus ciumento, vai dizer o Antigo Testamento. O que é isso? É um Deus que ama tanto que cuida, e isso é real. Não é uma história da carochinha, é real. Deus nos ama. Se isso era difícil para a gente entender, entenda. Mais ainda, vivemos não só da palavra, mas da Eucaristia.
que a plenitude de tudo isso, nós recebemos Deus mesmo em nosso coração. Eucaristia significa isso, receber Deus em nós. Comunhão, estar em íntima comunhão com Deus. Já imaginaram isso? O que significa comunhão? Comunhão é o processo pelo qual não se separa o que é corpo, o que é pão. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, a gente não sabe mais separar o que é alimento, o que é corpo. Há uma íntima relação que não se separa mais. Por isso foi essa a melhor forma com que Jesus Cristo encontrou para permanecer junto de nós. Foi através de uma ceia, de um alimento, de um pão, da Eucaristia. Porque naquele momento em que recebemos a Eucaristia, nós recebemos Deus. E neste momento fazemos a comunhão. Não sabemos mais o que é pão, nem mais o que é corpo. É tudo a mesma coisa. Eu e Deus, em uma união perfeita e plena. É isso que nós celebramos. E nós a cada vez mais temos que mergulhar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós celebramos, naquilo que nós vivemos e como nós oramos. Rezar não significa repetir palavras, a quarta parte do nosso catecismo. Rezar não é simplesmente eu pegar um conjunto de fórmulas, Pai Nosso, e repetir aquelas palavras. Rezar, mais do que nunca, é estar com Deus. Todas essas palavras, tudo isso que Jesus nos ensinou, foram simplesmente instrumentos, fórmulas que nos ajudam a estabelecer com Ele a nossa relação. Tudo existe para preservar essa relação minha com Deus, você com Deus. Tudo existe na igreja para isso. A oração também. A oração é aquilo que resume e nos ajuda a entender que estamos nos relacionando com Deus. Rezar basta estar com Deus, nada mais. Não basta palavra, não basta um esforço mental. Rezar simplesmente é uma atitude em que eu me vejo e me deparo diante de Deus. E diante de Deus eu tenho a solução para a minha vida. Diante de Deus eu tenho as respostas para todos os meus questionamentos. E a igreja, sabendo disso, compilou para nós a sua doutrina. Que é isso que nós estamos aprendendo aqui. Porque a doutrina é aquilo que explica para nós aquilo que nós acreditamos. Porque poderia, como existiu no Antigo Testamento, se vocês entenderam a história do Antigo Testamento, existiam vários deuses. E era muito fácil eu trocar de um deus para o outro, porque eram ídolos, deuses de metal, de ouro, de bronze, de madeira, de pedra. Então, aquele deus de ouro, ele servia para atrair chuva, por exemplo. O deus de metal significava força para a guerra. O deus, por exemplo, de madeira, era aquele que nos ajudava no trabalho. Vocês estão entendendo a analogia que eu estou falando? Eram deuses para situações da nossa vida. Não. Com a fé de Israel, que é a nossa fé, nós acreditamos em um Deus único. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, ponto. Não tem mais outros deuses. Não existem outras opções de fé. Só existe um Deus. E esse Deus, Ele responde todos os questionamentos da nossa vida. Não é um Deus simplesmente que, abraça todas as respostas. Não é por isso. É porque Ele é todo-poderoso. É um Deus que pode tudo. Que vai dizer também no Antigo Testamento, nos Salmos, um Deus maior do que todos os outros deuses. É o Deus de Isaac, Deus de Jacó, de Abraão, os deuses de nossos pais, que também é o meu Deus e o seu Deus. Este Deus, único e verdadeiro, que nos ama e nos trata a cada um pelo nome. Você já imaginou o tamanho da misericórdia de Deus em nos chamar pelo nome, em nos conhecer até o último fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, o último fio de cabelo da nossa cabeça? É um Deus muito próximo, é um Deus que nos ama tanto, que quer caminhar conosco, a ponto de dizer: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esse mesmo Deus, que agora eu já entro falando sobre aquilo que viemos falar hoje, que nos permite viver a vida divina. Por que eu fiz essa introdução toda antes? Porque não tem sentido eu simplesmente chegar aqui para vocês e dizer: a igreja acredita na ressurreição dos mortos e na vida eterna, ponto. Vocês também têm que acreditar porque a igreja acredita e assim que é. Não adianta. Vocês têm que se convencerem disso. Vocês têm que entender como isso funciona na vida de vocês.
Não é simplesmente porque eu estou ensinando ou porque a igreja ensina, porque a fé é uma opção. Das muitas opções que nós temos, nós nos encontramos aqui hoje. Você poderia estar em casa, vendo filme, fazendo alguma atividade de lazer com a sua família, com seus amigos. Muitas opções. Mas você está aqui hoje. E isso não pode ser à toa. Não pode ser simplesmente uma coisa que entra no meu ouvido e sai pelo outro. Porque isso não te constrói. É a sua vida que está em jogo. Não é simplesmente porque seu pai e sua mãe mandou, porque o padre convidou. Não é simplesmente por isso, é porque a partir de agora é a nossa vida que está em jogo. Não é simplesmente uma brincadeira mais. A vida agora toma forma, toma solidez. Nós temos que nos tornar pessoas responsáveis. E a igreja, entendendo isso, ela nos oferece o sacramento da crisma, como aquele sacramento da maturidade cristã. Com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós seremos capazes de responder melhor, com sabedoria, aquilo que a vida vai nos oferecer. Saber se eu sigo esse caminho ou se eu sigo outro. O dom do discernimento. Existem 7 dons do Espírito Santo. Por quê? Os 7 dons nos ajudam a viver. Porque a partir de agora, eu e você, que irá receber a crisma, irá responder por si mesmo sobre os seus atos. E nós precisamos da ajuda de Deus para isso, para responder sobre aquilo que nós acreditamos. E com Deus, eu te garanto, com Deus a vida fica melhor. Porque é isso que nós acreditamos. E mais ainda, porque Deus é amor. Deus não nos abandona. Deus não é uma história antiga e sempre nova. Deus é real. Deus existe. E Ele quer caminhar com a gente. Ele quer nos ajudar a fazer a melhor experiência de vida. Nós iniciamos a nossa vida como criaturas divinas. Nascemos de um pai e de uma mãe. Percorremos todo o percurso e chegamos no finalzinho. Estamos prestes a morrer. E a nossa fé nos ensina que nós cremos na ressurreição dos mortos e também cremos na ressurreição da carne. O que significa então crer na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Não significa pretender escapar da morte e do sofrimento, como eu disse para vocês. Crer e acreditar nisso não vai eliminar a morte e o fim. Isso é condição da nossa vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus voltamos. E para isso acontecer, nós temos que passar pela morte. Experimentar a morte não significa que a morte é o ponto final. A morte é simplesmente uma passagem. É uma mudança dessa vida para uma vida plena, no céu ou no inferno. Nós também temos que entender o que significa cada um deles. Não se trata de uma espécie de consolo, com palavras sobre uma vida melhor. Nossa, a vida no céu é assim, assim, assado. Simplesmente para nos consolar. Geralmente quando alguém morre, algum familiar, ele espera que palavras de esperança. Espera algum consolo, algo parecido. A nossa fé não serve simplesmente para consolar alguém na hora triste, em uma hora difícil. Não é simplesmente um consolo, palavras ao vento. Não, a nossa fé é palavra de vida eterna. É palavra verdadeira, porque é o próprio Deus que disse. Não é simplesmente uma repetição, uma convenção humana. Nós estamos trabalhando aqui com a palavra de Deus, não é com a brincadeira. Então tenham consciência de que vocês estão prestes a receber, para que no futuro, quando vocês tiverem seus filhos, estiverem por aí, nos trabalhos, nas faculdades, onde você estiver, você saiba que aquilo que você acredita é aquilo que você vive, e aquilo que você vive é aquilo que você acredita. Cremos que, como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos, nós também somos chamados a viver com todo o nosso corpo transfigurado no céu. A explicação de que nós cremos na ressurreição da carne e na ressurreição dos mortos nos é dada na Páscoa, quando Cristo ressurge no 3º dia. Jesus Cristo, ele ressuscitou só em alma? Sim ou não? Meu Deus do céu, sim ou não? Responde com força, gente. Não! A nossa fé nos diz que não. Jesus Cristo ressuscitou em corpo e alma. Lembra lá do episódio em que Tomé, quando os discípulos contaram para ele: nós vimos o ressuscitado. E Tomé olha para os outros discípulos e diz: quê?
Vocês estão ficando doidos? Ele morreu, eu vi ele morto. Como é que vocês viram ele aparecendo aqui? Se eu não vir as chagas e o lado aberto, eu não acredito. É um fantasma. Vocês estão ficando doidos. Assim foi a fé de Tomé. Por isso que Tomé é tão importante para nós. Porque Tomé não é diferente da gente. Em determinado momento da sua vida você vai experimentar isso. Uma dúvida de fé. Saber que, nossa, parece que isso que a igreja ensina não está batendo. O que está faltando? Até que quando Jesus aparece para Tomé e chega: Tomé, veja meu lado e minhas mãos, as chagas, tenha fé. E Tomé responde: meu Senhor e meu Deus. Aquilo ali é o retrato da nossa vida, o retrato falado de nós. Quando a gente desconfia de que Cristo pode fazer por nós, Ele aparece para nós e se mostra como Ele é, glorificado, mas com o corpo chagado, porém glorificado, porque agora Ele recebeu uma vida nova. É isso que vai acontecer com a gente, o mesmo processo, a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Por isso, se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, nós não podemos acreditar na nossa. E se nós acreditamos na de Cristo, não acreditamos no nascer de Maria, sangue, carne, Ele era a pessoa como a gente, morto, ressuscitado, o corpo chagado, porém glorioso. Pedro, como vai ser então a ressurreição da carne, sendo que com os processos biológicos e físicos o corpo se degrada? Como é que isso vai acontecer? No final, no juízo final, quando acontecer a segunda vinda de Jesus, prestem atenção nisso, porque a questão da prova, não, é porque isso é importante. No juízo final, quando Jesus voltar, os mortos ressurgirão e todos nós seremos julgados. Se iremos para o céu ou não. Iremos ser julgados diante das nações. Ali, Deus, como Ele é todo poderoso, e as palavras nos faltam para explicar as realidades finais, de uma maneira ou de outra, irá ressurgir o corpo, por mais que ele já esteja degradado. As pessoas que morreram há não sei quantos mil anos, já não sobraram nem pó, essas pessoas receberão um novo corpo, igual o seu, e esse corpo irá se unir à sua alma, que no juízo particular, preste atenção nisso agora, existem dois juízos. Quando a gente morre, quando alguém morre, porque a gente não morreu ainda, quando alguém morre, essa pessoa imediatamente passa pelo juízo particular. O que é isso? O juízo próprio, da própria pessoa. Ela, diante de Deus, irá para o céu ou para o inferno. Se a pessoa for para o inferno, ela irá viver esperando o juízo final em uma morte eterna, em que naquele momento só a sua alma vai para o inferno, o seu corpo ainda continua enterrado. Ou, pelo contrário, naquele momento a alma vai para o céu. E no caminho do céu existe aquilo que a gente chama de purgatório. O purgatório é justamente aquele lugar em que aquela alma que viveu uma vida boa, cumprindo com aquilo que Cristo ensinou, de intimidade com Deus, porém não está totalmente preparada para viver plenamente a comunhão com Deus. Ela vai passar pelo purgatório. Todas as pessoas que foram para o purgatório, elas já serão salvas, elas já estão salvas, porém ela precisa passar pelo purgatório, aquela alma, para que, sofrendo no purgatório, ela se purifique, esteja digna de ir para o céu. Rezemos pelas pessoas que estão no purgatório. Nós temos o dever de rezar por essas pessoas, interceder por elas, porque são as nossas orações que ajudam com que essas almas recebam força e misericórdia de Deus para passar pela purificação. Elas já serão salvas no juízo final. Elas aguardam ansiosamente pelo juízo final, para que Deus as salve plenamente na comunhão do céu. No juízo final, pelo contrário, quando o corpo que for glorificado, como o corpo de Jesus foi glorificado, alguém tem como explicar como que aconteceu a glorificação do corpo de Jesus Cristo, que já estava morto há 3 dias?
Mas mesmo assim, segundo a misericórdia divina e seu amor, Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu uma vida nova, uma vida imortal. Por isso que nós acreditamos na nossa ressurreição e na ressurreição da carne. Por quê? Se nós não acreditarmos na ressurreição da carne, fica fácil entender a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita. E hoje é muito comum, viu? E é muito simples, muito tênue a linha que nos separa do espiritismo. Porque o espiritismo diz: cremos na reencarnação. A Igreja Católica, a fé católica, aquilo que nós professamos, diz: creio na ressurreição. É um pouco diferente. A reencarnação, a nossa alma volta num cachorro, volta em outra pessoa que vai nascer, volta, até que em constantes voltas ela se purifica e recebe uma vida mais pura. Não, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que a nossa alma vai voltar. Nós acreditamos no céu. Os espíritas não acreditam verdadeiramente no céu. O que seria de nós sem a opção do céu? O que seria de nós se Deus não fosse imenso no amor e não quisesse se unir plenamente de nós? Mais ainda, no espiritismo, não importa ter Deus ou não, porque se não existe a possibilidade de eu me encontrar com Deus, que sentido tem minha vida? Que sentido tem eu existir simplesmente para ir e vir, habitar novamente nesta realidade, viver na Terra? Nós não acreditamos na reencarnação. A nossa alma volta para Deus e o nosso corpo também, porque se Deus não amássemos totalmente, o corpo simplesmente seria descartado. Por isso que a igreja zela tanto pelo corpo, não só simplesmente como estética. Ah não, tentar fazer dieta, não é isso não. Quando alguém morre, nós, humanos, somos os únicos seres vivos em todos os tempos, histórias, épocas, culturas, que fazemos rituais para enterrar os nossos mortos. Os animais, quando um cachorro morre, o outro cachorro não celebra aquilo. Para ele é um objeto. Bom, mas ele não é nada. Agora não, para nós, quando alguém morre, aquele corpo que já não tem mais vida precisa ser enterrado. Aquele corpo que já não tem mais vida precisa ser cremado, precisa passar pelos rituais do velório para ser entregue à terra. Você veio do pó, para o pó voltará. Nós viemos de Deus, para Deus voltaremos. Nós humanos temos então a dignidade do corpo, porque foi assim que Deus quis. Isso está impregnado em nós, na nossa essência, parece que já está escrito em nós. Somos seres de cultura, respeitamos a vida inteira. Cristo não nos salvou pela metade. Ele não nos salvou só na alma, Ele salvou o corpo e a alma. Ele ressurgiu em corpo e alma. Então a alma e o corpo são importantes para Deus. Por isso que Deus vai ressurgir totalmente o nosso ser, porque senão eu só teria criado a alma, não teria criado o corpo. Por que então existe o corpo se para Deus o corpo não é importante? Lembra que eu falei no início? Nós somos criaturas de Deus. Então o corpo tem a sua importância diante de Deus. Por isso nós devemos zelar por nossa vida integralmente, corpo e alma. Zelar por tudo, para que nós agora, a segunda parte, vivamos na vida eterna. A vida eterna, eu comecei falando para vocês, ela se divide em dois lugares, o céu ou o inferno. O que é o céu? O céu, Dom João Bosco, não sei se vocês chegaram a conhecer Dom João Bosco, nosso antigo arcebispo, em uma palestra que foi dada no seminário, ele falou assim: o céu é como se fosse um domingo sem segunda-feira. É como se fosse aquele lugar em que a alegria não acaba. A gente tem uma imagem do céu que foi nos ensinada assim, que o céu é um lugar sem graça. O céu é um lugar que eu vou ficar lá diante de Deus o tempo todo. Ah, mas eu não dou conta de ficar na igreja 1 hora escutando o padre falar. Imagina o céu, a vida, o resto, a vida toda, a eternidade. Não, esse lugar não está muito bom não.
porque nos foi ensinado errado. Se a gente não entende o que é o céu, que vontade eu terei de ir para lá? Se a gente não sabe quem é Deus, para que eu vou procurar Deus? Deus nem está aqui. Vai dizer assim. Não. Aí Dom João e a igreja também vai dizer isso. O céu não é uma realidade paralela em que vou ficar aí adorando Jesus o tempo inteiro. Não. Quando nós aprendemos a amar a Deus, vocês têm amigos? Acredito que nós temos amigos, né? Quando a gente está com nossos amigos, não precisa a gente falar nada, basta estar ao seu lado e já está bom. Nossa, eu estou com meu amigo aqui, não, tá bom. Tem hora que o assunto acaba. Eu imagino que o assunto uma hora acabe, né? Aí a gente fica sem falar nada. Mas só de estar com outra pessoa do lado, nossa, eu queria ver fulano, eu queria estar com ciclano, eu queria estar com alguém, matar a saudade. Basta estar ao seu lado. A relação nossa com Deus é a mesma. Basta estar ao lado de Deus. E a gente sente falta dele. A gente sente falta de estar com Deus. E no céu vai ser essa relação, em que não vai acontecer mais essa saudade. Eu vou estar com Deus. E não é algo sem graça. É pelo contrário. É quando a alegria verdadeira vai começar. Nós aqui estamos experimentando um pouco da alegria do céu quando participamos dos sacramentos. A gente não entende a beleza daquilo que a gente celebra. Quando a gente sorri, quando a gente ama alguém e vê com que aquela pessoa está feliz, a gente também fica feliz. Nossa, quando a mãe vê um filho feliz, ela também se alegra. Aquilo para ela é uma alegria imensa. Também é assim com Deus. Quando a gente ama a Deus, simplesmente estar com Ele já é algo que nos alegra. Por isso que aqueles que vão para o céu são chamados beatificados, beatos, santos. O que significa beatos? Aqueles que vivem uma alegria eterna. A palavra beato significa isso, alegria. Então, eles estão em uma alegria profunda com Deus. O céu é essa realidade de íntima relação com Deus. Aquilo que eu falava que existe na comunhão é o que vai acontecer lá, só que de maneira plena. Na comunhão ainda é através das formas visíveis. A gente precisa ainda, é muito limitada a nossa experiência. Porém não, no céu não vai ter limitação. No céu essas realidades visíveis irão ser eliminadas e a nossa relação com Deus será total. Um dos salmos da Bíblia, esqueci agora o número do salmo, vai dizer que diante de Deus não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque Deus mesmo será visto face a face. A luz serve para nos ajudar a enxergar aquilo que está do outro lado. Se eu apagar as luzes aqui agora e todas as luzes diante do escuro, a gente não consegue ver do outro lado. A luz serve para isso, para iluminar o outro lado, a face daquilo que está diante de nós. Mas Deus mesmo será a luz. Deus mesmo irá se revelar para nós. Não precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Não precisará mais, por exemplo, da igreja. Não se precisará mais da palavra, da Eucaristia. Não se precisará mais dessas realidades que nos apresentam Deus, pois Deus mesmo irá se revelar a nós. Nós iremos ver Deus face a face. Gente, vocês imaginam a profundidade disso? De ver Deus. É ver Deus. É muito profundo. É isso que nós vamos fazer. Nós vivemos para isso. Fomos criados por Deus e para Deus voltamos. Para Deus vivemos. Para ver Deus. Ver Deus na nossa vida desde já é fazer a experiência da vida eterna. Porque lá na vida eterna nós iremos ver Deus face a face. Iremos viver com Ele uma alegria perfeita. Porque com Deus, vocês imaginam um Deus triste? Pelo contrário, Deus é feliz. E a felicidade dele transborda até nós. Nós também seremos felizes com Deus. Se nós ainda não estamos convencidos disso, se nós ainda não entendemos isso, precisamos pedir que o Espírito Santo nos ensine a ver isso, nos ensine a viver a vida divina, a aprofundar no nosso batismo. Por outro lado, existe também a opção do inferno. É Deus que nos faz o mal? Responda para você mesmo. É Deus que faz o mal? Foi Deus que criou o mal? Não. O inferno é justamente o oposto disso. É uma experiência de separação eterna de Deus. Quando nós pecamos, nós fazemos já um pouquinho dessa experiência. Nós rompemos com Deus de alguma maneira.
vamos rompendo com Deus, vamos dando abertura para o mal em nossa vida. Eu já expliquei isso aqui mais cedo. Vamos dando abertura para o mal em nossa vida. Deus parece que fica distante de nós. Deus vai se afastando. A nossa vida vai perdendo aquele sabor. Pelo contrário, quando a gente faz a experiência de estar com Deus, em uma vida de graça, de ação de graça, nossa vida vai tomando mais cor e sabor. A gente vai experimentando Deus na nossa vida. E assim vai ser no inferno, só que de uma maneira definitiva. Aqui, quando a gente peca, a gente tem a oportunidade de participar do sacramento da reconciliação e pedir a Deus perdão. Nós aqui agora temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. No inferno não. Nós temos todo esse momento de vida a opção de viver com Deus ou não. Temos a opção da misericórdia de Deus, a possibilidade do perdão. Mas no inferno não há mais essa possibilidade. No juízo particular, quando a alma é condenada para o inferno, Deus lá não existe mais. Não é que Deus perdeu a força. Pelo contrário, é porque nós, com as nossas escolhas, negamos a Deus. Então, não é Deus que cria o mal. Pelo contrário, Deus cria o bem. E o demônio, como ele não pode criar nada, o demônio é um anjo, tá? Um anjo de luz, Lúcifer, que caiu, porque ele rompeu com Deus. Ele queria ser Deus. Atrás de todos os pecados, vocês podem imaginar aí, 1 milhão de pecados. Por trás de todos esses pecados, há um único pecado, que está na raiz de todos, que é o querer ser como Deus. Foi isso que fez o demônio romper com Deus, querer ser igual a Deus. Porque quando a gente quer ser igual a Deus, a gente mata Deus. Nós nos tornamos Deus de nós mesmos. O demônio queria ser Deus dele mesmo. E como não pode ter 2 deuses, vocês não poderiam adorar a 2 senhores. Lembra do Evangelho de Lucas? Nós fazemos opção. Então tá, Deus deixa de existir para mim e eu mesmo sou meu Deus. Não precisa de céu. Eu vou para o inferno. É a minha escolha. O mal é uma construção nossa. O mal não é uma construção nossa. O mal é uma escolha nossa, desculpe. Nós podemos escolher o mal negando o bem. Porque o mal em si é simplesmente uma negação do bem. Porque o demônio não pode criar nada. Não existe o mal em si. Porque o demônio não cria o mal. Ele não pode criar nada. Ele simplesmente nos tenta a negar aquilo que Deus criou. Ele estraga aquilo que Deus criou, perverte, distorce, apresenta para nós com um embrulho de presente. A gente acolhe, a gente aceita. Quando a gente abre o presente, não tem nada, porque ele não pode fazer nada. Mas nós, no gesto de receber o presente, como Eva recebeu e quis comer do fruto, que era um presente da serpente, naquele gesto, porque no próprio gesto já está a nossa escolha. Eu nego a Deus. Opa, Deus não existe mais. Enquanto estamos vivos, temos a opção e a oportunidade, mais ainda, a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus, sermos perdoados, de religar aquilo que o mal separou, aquilo que o pecado separou, e afastar o mal da nossa vida, fechar as portas para o mal e preservar a nossa relação com Deus. Tudo na nossa fé é para isso, é para preservar a nossa relação com Deus. Os sacramentos existem para isso, a nossa vida de oração serve para isso. Os dogmas de fé servem para isso. Os mandamentos servem para isso. Tudo aquilo que o catecismo nos ensina serve para preservar esse amor, serve para nos unir a Deus. E a nossa vida só tem sentido verdadeiro diante de Deus. A pergunta diante da morte, que no catecismo vai ser utilizada a palavra, o enigma da morte, porque é um enigma difícil de dar uma resposta, só é entendida diante de Deus. Quando nós entendemos que a morte não tem a palavra final, pelo contrário, a morte é uma condição em que, por ela, nos torna próximos à vida eterna, que todos nós um dia vamos passar por ela. Não se iludam em acreditar que vocês terão uma vida eterna aqui. A nossa vida não foi feita para cá. Nós somos criaturas divinas, feitas para Deus, e só em Deus iremos receber a plenitude da nossa vida. Só em Deus as respostas para nós serão alcançadas.
Só em Deus a nossa alma tem repouso, vai dizer os cânticos, porque fomos feitos para Deus. E só em Deus a nossa vida tem verdadeiro sentido e significado. Então, tudo aquilo que tenta nos afastar da imagem do céu, que é tão pouco falado hoje, não é à toa. Quanto menos se fala, menos se lembra. Uma regra, um jargão, do marketing é esse: aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, se a gente não fala mais do céu, ele vai ser esquecido, ao ponto de alguém dizer: não, mas ele não existe. Aí a gente vai falar: faz tanto tempo que eu não vejo falar do céu, então parece que ele não existe mesmo. Nós paramos de falar do céu, porque temos medo de falar do inferno. Já estamos tão mergulhados no mal, que não conseguimos mais perceber a diferença que há. O peixe não vê a água que nada, para ele aquilo é normal. Nós não vemos o ar que respiramos, isso para nós é normal. A realidade do inferno e do mal não pode se tornar normal em nossa vida. Imagina só. Então, nós devemos sempre manter-nos relacionando com Deus, manter a nossa intimidade com Deus, manter o nosso contato íntimo com Deus, para perceber a presença do mal em nossa vida. Tudo isso explica aquilo que nós acreditamos. Creio na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Todo o nosso ser é importante para Deus. Toda a nossa vida é importante para Deus. Nada que Deus fez é à toa. Deus não nos criou à toa. E a nossa vida tem resposta somente diante de Deus. Para finalizar, eu vou fazer para vocês algumas perguntinhas do YouCat aqui, que essas perguntinhas são ótimas, para a gente resumir tudo aquilo que que eu falei para vocês no dia de hoje. Prestem bem atenção nisso, tá bom? Por que cremos na ressurreição dos mortos? Cremos na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou dos mortos, vive para sempre e faz-nos participantes desta vida eterna. Somente em Cristo nós compreendemos a nossa vida, porque Cristo é Deus mesmo revelado entre nós. É a palavra eterna que se encarnou. É aquela palavra eterna que dá a resposta para a nossa vida, que se encarna. Não é necessário mais os profetas para dizer para nós. É o próprio Cristo que fala. É o próprio Deus que fala. E esse mesmo Deus fala para nós que Ele ressuscitou. Nos mostra a ressurreição. E é por isso que nós acreditamos na nossa ressurreição final. Outra pergunta: por que cremos na ressurreição da carne? Por que nós não somos espíritas? A palavra bíblica carne caracteriza o ser humano em sua fraqueza, mortalidade. Deus não considera contudo, a carne humana como algo inferior. Eu falava daquele exemplo que pode ser descartado, jogado fora. Em Jesus Cristo, Ele próprio assumiu a carne, quer dizer, Ele assumiu a condição humana, a fragilidade, para nos redimir. Vocês lembram do episódio do Evangelho que Jesus vira para os discípulos e diz: na cruz, tenho sede. É o corpo que tem sede. Tenho fome. No Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães, percebam que Deus mesmo sentiu fome. Só sente fome quem tem um corpo. Jesus Cristo, Ele próprio assumiu a carne para nos redimir totalmente. Deus redime não apenas o espírito, mas o ser humano inteiro. Ele redime totalmente no corpo e na alma. O que nos acontecerá quando morrermos? Na morte, há a separação entre o corpo e a alma. O corpo decompõe-se, enquanto a alma vai para o encontro de Deus e espera que, no juízo final, seja unida novamente a seu corpo ressuscitado. Como nos ajuda Cristo na morte, se nos confiamos a Ele? Cristo vem ao nosso encontro e introduz-nos na vida eterna. Não é a morte que me vai buscar, mas Deus, vai dizer Santa Teresinha. Quando a gente morre, nós não nos encontramos com a morte. A nossa fé nos diz que nós nos encontramos com o próprio Cristo, que foi morto e ressuscitou. O que é então a vida eterna? A vida eterna começa no batismo. Olha que interessante.
A vida eterna não começa depois da morte, ela começa já no batismo. Por isso eu falei do batismo, porque é no batismo que nós nascemos para Deus. E como em Deus tudo é eterno, nossa vida também se eterniza em Deus. Atravessa a morte e não tem fim. A morte não tem a palavra final. A morte não vence. O que nos vence é a ressurreição, é a vida eterna. Seremos colocados após a morte perante algum julgamento? A igreja pergunta. E o que a igreja responde? A gente pergunta e o que a igreja responde? O chamado juízo especial ou particular sucede à morte do indivíduo. O juízo universal, que é aquele juízo final, também chamado juízo final, sucede no último dia, ou seja, no fim do mundo, até quando o regresso do Senhor. Quando Jesus voltar, seremos julgados finalmente. Em que consiste o céu? Olha o que a igreja ensina para nós, olha que interessante. O céu é um interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Em todo instante estamos à procura de Deus. Nós temos sede de eternidade, sede de vida eterna. Por isso que quando Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, então pode ir. Aí Pedro vira para Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, e diz: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos sede de eternidade, nós temos sede de Deus. E o que é então o purgatório? O purgatório, frequentemente imaginado como um lugar, é antes um estado. Quem morre nas graças de Deus, isto é, em paz com Deus e com os outros, unido a Deus e com os irmãos, não dando abertura para o mal, mas ainda necessita de purificação para poder estar face a face de Deus, passa pelo purgatório, que é esse instante de purificação. Podemos ajudar os falecidos que se encontram então no purgatório? Preste atenção nisso. Isso aqui vai dizer aquilo que vocês aprenderam na semana passada: a comunhão dos santos. É isso aqui. Sim, visto que todos os batizados constituem uma comunhão em Cristo e estão mutuamente ligados, os vivos também podem ajudar as almas dos falecidos que se encontram no purgatório. Em Cristo não há mais judeu nem grego, todos nós somos irmãos, participantes de uma única e mesma família. Então aqueles que morreram e estão no purgatório, eles continuam sendo nossos irmãos. Nós também temos que rezar por eles, para ajudá-los com as nossas orações a vivenciarem esse momento de purificação. Em que consiste o inferno? O inferno consiste no estado de eterna separação de Deus, absoluta ausência de amor. Sem Deus não há amor, porque Deus é amor. Todo lugar em que acontece o amor, Deus ali está. Então, se eu não amo o meu irmão, consequentemente Deus não está ali. Por isso que eu falei que em uma situação em que eu não converso com outra pessoa, aquele ambiente se torna insuportável, porque nós não conseguimos viver sem o amor. Sem o amor não dá para viver. E o inferno é essa experiência de eterna separação de Deus, que é amor, onde não há mais amor. Aquela experiência de fechamento total, em que eu me fecho em mim mesmo e não abro espaço para mais nada, nem para mais ninguém. Mas se Deus é amor, como pode então haver um inferno? Algumas pessoas perguntam. E o que a igreja nos ensina? Não é Deus que condena o ser humano. No julgamento final não é Deus que nos condena. Eu escolho esse, não aquele. É o próprio ser humano que, por livre vontade, eu falava da liberdade no início, rejeita o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, excluindo da comunhão com Deus. Somos nós que escolhemos amar a Deus ou não. Por isso nós seremos condenados e julgados no final pelo amor. No final nós seremos julgados pelo amor, vai dizer Santa Teresinha. É o amor que nos condena. Se nós amamos, vivemos a vida eterna. Se não somos capazes de amar, de sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, experimentamos o céu. Então, por fim, o que será então o juízo final? O juízo final terá lugar no fim dos tempos, por ocasião do regresso de Cristo.
Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos mortos, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Lá no inferno, corpo e alma, no juízo final, corpo e alma irão se encontrar, unir novamente. Nós podemos fazer a experiência da vida plena em Deus ou da condenação eterna no inferno. E por que dizemos o amém no final do credo? Dizemos amém, isto é, assim seja, em sinal de confirmação da nossa fé, porque Deus fez de nós testemunhas da fé. Quem diz amém, afirma alegre e livremente a ação de Deus na criação e na redenção. Quando eu digo amém, eu estou dizendo, eu acredito naquilo que eu acabei de dizer. O credo inteiro termina com um amém. O amém é aquela palavra da liberdade nossa em que eu digo, eu acredito e confirmo isso. É isso que é a nossa fé. Eu quis fazer esse resumo final, porque se eu não falo isso, talvez ninguém mais vai dizer isso para vocês no futuro. Eu não posso deixar de falar isso para vocês hoje, porque amanhã vocês estarão no mundo, em um estudo, uma faculdade, governando uma família, fazendo alguma coisa. E pode ser que alguns de vocês nem voltem mais à igreja, mas vocês terão gravadas na consciência de vocês essas palavras de Cristo, que são palavras de vida eterna. Isso irá acompanhar vocês durante toda a sua vida. Quando chegar lá no final, quando você estiver diante da morte, você vai se lembrar desse episódio em que ainda vai restar a oportunidade da misericórdia de Deus, em que você vai ter diante de você toda a sua vida e você vai poder dizer sim a Deus ou não a Deus, sim à ressurreição ou não à ressurreição, ou à condenação eterna, porque Deus é amor, Deus nos ama livremente e Ele quer fazer uma experiência de comunhão conosco, não só aqui, mas sobretudo na plenitude da vida no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.